Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui, então, entrando no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro coração. E neste capítulo, nós vamos abordar: deixai vir a mim as crianças, pecado em pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se tua mão é motivo de escândalo, corta. Instruções dos Espíritos: deixai vir a mim as crianças, e bem-aventurados que têm os olhos fechados. E hoje nós vamos abordar então o item deixai vir a mim as crianças. Item 1, 2, 3 e 4. O 1 e o 2 é as passagens bíblicas. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que se apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Vamos ver o que Kardec nos explica aqui a seguir. Item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo desta pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Item 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu,
por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e aos poucos perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o sono, em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, o que vem nos dizer aqui, nesse capítulo? Bem-aventurados que têm puro coração. Quem são os que são puro de coração? São todas aquelas pessoas que têm, a gente geralmente pensa logo de imediato que os que têm puro coração são pessoas simples, humildes, não deixa de ser. Mas nós devemos ter pensamentos bons, não julgar, olhar o outro e ouvir sem julgamento, não pensando coisa não muito boa para aquela pessoa, para aquele ser que está ao lado da gente, muito menos prestar atenção em todas as nossas atitudes, as nossas ações, no nosso dia a dia, né? Porque a gente diz assim, eu não vejo Deus. A gente não pode ver Deus, mas Deus é invisível. E Deus, ele está dentro de nós, na nossa consciência. E no momento que a gente tem aquele pensamento puro de sair, de olhar para a natureza, de olhar para um riacho, de olhar para o mar, a floresta, tudo que nos rodeia, ali a gente já sente Deus. Num sorriso de uma criança, né? Uma pessoa que chega na porta da tua casa,
A gente sair sem reclamar, se doar, prestar o atendimento para aquele ser humano, ali já está Deus, né? Então, nós temos que, na passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 8, Deus não tem corpo e, portanto, é invisível. Mas os homens de contemplação podem discerni-lo com o coração e a compreensão. Mas um coração contaminado não pode ver Deus. Pois se a gente está com o coração escuro, com a mente deturpada, com os pensamentos negativos, pensando coisas não muito legal, é praticamente certo que nós não vamos, além de não ver Deus, não vamos senti-lo também. Mas mas um coração contaminado não pode ver Deus, mas ele deve ser puro quem deseja desfrutar de uma visão adequada de um ser puro. E aí Jesus vem com no item 2 aqui, que diz, então trouxeram as crianças para que ele as tocasse. E Jesus, vendo que os discípulos estavam contrariados com aquilo, porque na mente deles, eles achavam que as crianças poderiam atrapalhá-lo, ele disse, não, deixai vir a mim as crianças. Por que ele fala isso? Porque as crianças, elas têm, não que a criança seja pura, é que a criança ainda não tem maldade, a criança não tem aquela, ainda pelo fato de ser criança, ela ainda tem aquela ingenuidade, aquela serenidade de infantil, né? Não tem maledicência, não, né? Não tem a dificuldade de repente guardar mágoa, se um coleguinha disse alguma coisa de errado para ele. Então, Jesus usa essas palavras que nós adultos devemos prestar atenção nessa criança que tem dentro de nós. Não deixar morrer essa criança, né? De olhar para o lado, né? De não pensar coisas não muito legal. Se a gente pensar, tudo bem, mas não guardar mágoa, não guardar rancor, porque isso mais prejudica a nós mesmos do que o outro, porque o outro ele não sabe o que a gente tem dentro da gente de não muito bom. Então, a gente está prejudicando mais quem? A gente mesmo. Então, nós devemos de prestar bastante atenção sobre isso. E o Kardec entra no item 3 falando sobre a pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade, porque as crianças, a gente olha aquele serzinho que ele reencarna, a gente olha aquele serzinho com aquela candura, com aquele jeitinho meigo, dócil. Então, qual coração que não fica desmanchando, derretendo para aquele serzinho? Então, mas acontece que a gente tem que se dar conta que aquele serzinho ali está reencarnando e aquele espírito que está ali, ele é um bebê, mas ele vem com uma bagagem, né? Ele já vem com uma bagagem de outras existências. Então nós pais temos que prestar atenção e não, porque a gente se tem aquela coisa de dizer, o meu filho é um gênio, o meu filho é o tal. Mas tudo bem que a gente elogia a criança, mas com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que aquela criança vem com aquele saber, que às vezes elas sabem até mais do que a gente, né? Porque ele já é um espírito que já vem com uma bagagem, de bagagem, então a gente tem que prestar atenção nisso aí. E ao mesmo tempo a gente tem que tem que prestar atenção naquelas inclinações não muito boas, né? Para ele ir já entendendo até onde ele pode ir, até onde é o limite, porque eu posso ir até certo limite. No momento que chegou naquele limite, dali
é o outro, já começa o do outro. Porque se a gente deixa a criança crescer, a gente tem que prestar atenção. Eu sempre digo para pessoas chegadas a mim, né, que eu fiz assim com os meus, e então eu passo as experiências, porque a gente tem, entre mães, conversando, e a gente tem que prestar atenção que a criança, até os 7 anos, a gente tem o entendimento que a gente tem que firmar o caráter da criança. E aí, dos 7 anos até a pré-adolescência, porque ali a gente tem que já ir colocando a sementinha, independente, pode ser a religião que for, né? Se a gente quer colocar a criança numa aula de dança, num aprendizado de música, no que for, inglês, né? Em outras. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, porque a criança, ela aprende com facilidade, mas ao mesmo tempo que ela aprende com facilidade, a gente tem que discernir e ver até onde essa criança pode e até onde ela não pode, porque a sementinha tá ali. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu faço tudo isso com meu filho, mas depois eles crescem, vão pra rua e esquecem tudo que eu ensinei. Até pode, mas a sementinha, a base é a nossa, é a família. Eles podem dar um passo errado, sim, assim como a gente também deu. Não precisa ser em existências anteriores. Nessa mesmo, a gente deu um mau passo, mas a gente se deu conta. Por quê? Porque a gente tinha a base familiar, a gente estava trazendo essa base que a gente teve de quando criança, dos pais da gente. Porque antes eles diziam, fulano não mexe aí, a gente nem se mexia, né? Então, a gente cresce e aí a gente extrapola um pouquinho, porque a gente cresceu com aquela deprimência, então a gente extrapola um pouquinho, mas a gente se lembra, a gente vem uns flash e a gente lembra de como a gente foi criado, e aí a gente retorna. E aí depois a gente vem os filhos da gente, a gente tem que, não vou dizer que a gente vai trazer eles reprimidos, não. Mas a gente tem que dizer o que é certo e o que é errado. Depois nós temos aqui o item 4, uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal como é. Por quê? Por isso mesmo que eu estava falando. Ele vem com aquela doçura, né? E aí a gente tem que ir prestando atenção para aqueles sentimentos, para aquelas mazelinhas que não são muito boas, para ir podando, que a gente fala sempre aqui, que a gente tem que ir podando os galinhos que não são muito legal, né? E a criança, tem gente que diz que criança não tem livre-arbítrio, a criança tem sim, desde que a gente mostre para eles até onde eles podem ir, que aí é o limite. E nós pais temos, a gente diz o direito, nós não é tanto o direito, pode até ser, mas a gente tem mais obrigação de mostrar o que é certo e o que é errado. Porque toda a criança, ela vem já com uma certa bagagem, né? Então eles falam coisas, às vezes a gente até fica meio perplexo, diz, mas como nessa idade já sabe tudo isso? Claro que sim, porque eles já vêm com uma bagagem assim bem mais experiente até do que nós mesmos. Só que aí a gente tem que prestar atenção para que eles levem esse entendimento que eles já trazem para o lado certo e não deixar fluir dizendo que a criança é índigo, que a criança é cristal, e aí a criança acha que está podendo tudo, né? E aí extrapola. E aí depois, quando se torna um adulto não muito legal, a responsabilidade de quem? É de nós pais. E Jesus nos diz que a simplicidade da criança, ele traz como exemplo para nós adultos, para nós termos essa condição de prestar atenção, de não deixar essa nossa criança que tem dentro de nós, né, para nós continuar com essa simplicidade, com essa humildade e de não
porque a gente às vezes olha para uma pessoa e já julga. Muitas vezes a gente não sabe como é que aquela pessoa tá. Ainda ontem mesmo, assistindo um filme, e eu prestei atenção que a protagonista do filme era uma pessoa simples. Ela tinha posses, mas ela era uma pessoa simples. Ela era uma pessoa assim que não enxergava a maldade. E aí eu prestei atenção para os antagonistas, que eles eram, eu digo, como eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, de como a gente, na nossa soberba, no nosso egoísmo, a gente acha que pode tudo e pisa nos outros. E, né? Então, aquela pessoa lutando, batalhando, montando um negócio para todos, porque ela não queria um negócio só para ela. Ela queria, ela ainda até comentou que ela queria montar aquele negócio para que todos daquele vilarejo, né, utilizassem daquilo ali para crescimento moral e intelectual. E, no entanto, o que fazia os contrários? Queriam que ela desistisse de tudo aquilo, porque eles queriam fazer dali algo para adquirir posses, para adquirir um bem material com mais lucro. E aí eu fiquei observando aquilo e fiquei refletindo, e hoje eu passei todo dia refletindo sobre isso, de como a gente é ainda, com a nossa soberba, com o nosso egoísmo, gostando de alimentar o nosso ego, e como a gente extrapola e não se dá conta. E se dá conta, então, trazendo de novo para o nosso evangelho, no finalzinho aqui, portanto o Espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, que nós mantenha essa criança dentro de nós viva, para ajudar o outro, para enxergar o outro, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que fique para nossa reflexão da semana, nos capítulos que vão, nos itens que vêm após, e que Deus e Jesus estejam sempre conosco. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz, e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.